Bom dia, irmãos, irmãs, amigos, amigas aí do nosso canal, né? Estamos aí no penúltimo dia do nosso estudo dos 10 dias que antecederam a ressurreição de Jesus Cristo e a Páscoa, né? Estamos falando do sábado, dia 16 de abril de 29, né? Depois de Cristo. E é um dia que existem muitas situações, né? Que aconteceram neste dia, em termos de que nós podemos imaginar do que tem acontecido, porém poucos acontecimentos, né? A gente viu aí os dois últimos vídeos, né? Agradeço aí quem teve paciência de ouvir, né? Porque são vídeos um pouco mais longos, afinal de contas é o dia da prisão de Jesus, né? E depois a condenação e todos os acontecimentos da morte de Jesus Cristo na sexta-feira, né? E nós entramos no sábado de que maneira? Jesus morreu, tá? Amanheceu o dia de sábado, porque o sábado começou na sexta-feira no anoitecer, virou para sábado, porque o calendário, a forma de ver o dia dos judeus é diferente, né? Então não é meia-noite, é 6 da tarde. E aí começou o sabate. O sabate, para quem não conhece, tá? O sabate é o dia de descanso para o povo judeu, não se trabalha, existia uma quantidade de regras para que isso acontecesse. Por causa disso, né, os soldados romanos vão lá ver e verificar se Jesus havia morrido e se aqueles dois ladrões haviam morrido, porque tinha que ser feito essa questão para depois não ficar os corpos entrar ao sabate, senão só podia ser tirado no domingo. Então, o corpo de Jesus foi tirado, né? Foi solicitado por José de Arimateia para Pôncio Pilatos que ele liberasse o corpo. Pôncio Pilatos liberou, então José de Arimateia pega o corpo junto com Nicodemos, preparam ali, não como as mulheres preparam com ungüentos, mas preparam o corpo e colocam ele então lá na caverna, né? Naquele lugar aonde Jesus seria colocado. Este lugar era um túmulo de José de Arimateia, que não havia sido usado ainda. Então eles colocaram o corpo lá, fecharam e vai entrar o sabate. 6 da tarde. E no outro dia, ninguém trabalha. Né? Ninguém trabalha. Tanto que as mulheres vão planejar fazer ali essa parte do enterro, aquela parte da unção, né? Fazer no domingo, logo de manhãzinha, de madrugada. Né? E a gente vê que por duas passagens, aquela de Maria, aonde ela unge os pés de Jesus, e aquela segunda mulher na casa do Simão, o leproso, também unge Jesus aí na cabeça, e Jesus fala, me ungiram para a morte, ou seja, me preparando para aquilo que eu iria passar, e não ia ter tempo de ser feito isso. Muito bem, então amanhece o sábado, e vai ter um acontecimento bem interessante com relação a isso. Primeiro eu quero destacar que é o amanhecer da morte da pessoa mais importante e da esperança de todas aquelas pessoas que creram em Cristo. Não da multidão, porque a multidão ela seguia para ver, para ver se Jesus fazia um milagre, queria ver o milagre, queria ver a multiplicação de pães e peixes, queria ver. Não queria andar com Jesus. A prova disso é que quando Jesus faz o discurso de João 6, aquele discurso mais pesado, aquele que não comer da minha carne, beber do meu sangue, não tem parte comigo, foram embora, só ficou os 12. Né? E aí vai acontecer aquela famosa frase, né, que Jesus fala, e vocês não querem ir? Pedro diz, não, para onde iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Né? Ou seja, só tu tem a promessa de algo melhor depois que essa vida passar, porque todos sabiam que a vida ia passar e nós sabemos também. Né? Então, ali estava a morte da esperança. Então, eu fico imaginando como é que foi o amanhecer dos 11. Como é que foi o amanhecer de Pedro, de Tiago, de João, os mais próximos? Jesus havia sido morrido e havia sido colocado no túmulo muito rapidamente. Hoje, na nossa sociedade, nós passamos por um momento
não chega nem aos pés disso, né? Mas o momento em termos dessa visão de morte, muito próximo. A Covid-19, as pessoas morriam, o caixão lacrado e só chegava lá, era uma horinha ali e põe no túmulo. Né? Muitas pessoas passaram por isso. E eu fico imaginando esses amigos, aqueles que amavam Jesus, que passaram por isso. Ele morreu na cruz, tira da cruz, prepara rapidamente e põe no túmulo. Não foi guardado, não foi ficado um tempo. Né? Lembrando que os judeus acreditavam que era 3 dias essa preparação. Né? Ficava 3 dias com o corpo do morto para depois ser enterrado. Né? E o Jesus foi tudo em cima da hora. E aí eu fico imaginando o sofrimento dessas pessoas, de Maria Madalena, né? Que amava Cristo, vai mostrar isso quando ela vai no túmulo, né? Para preparar lá o corpo, no domingo de manhã. Você vai ver isso nos próprios, no discurso dos discípulos a caminho de Emaús. Né? Então tudo isso foi muito forte, né? E a gente pode imaginar o sofrimento dessas pessoas. Mas ao mesmo tempo, a gente vê os sumos sacerdotes, os sacerdotes, preocupados com uma situação que aparentemente os discípulos não se lembraram. Jesus falou que ele iria morrer e que iria ressuscitar. Né? Um dia antes ele falou: pouco tempo não me vereis e pouco tempo me vereis de novo. Ele estava falando da ressurreição. Os judeus, os sacerdotes, os mestres da lei, eles acreditavam nisso. Por quê? Porque eles vão até Pilatos, né, no sábado cedo, e dizem para Pilatos: olha, aquele homem, quando ele estava vivo, ele falou que em 3 dias ele ia ressuscitar. Então, para evitar, certo? Para evitar que os discípulos vão lá e peguem o corpo dele e escondam e digam que ele ressuscitou, que você mande colocar guardas, Pilatos. Manda colocar soldados romanos para que eles cuidem do túmulo. Né? E Pilatos fala muito bem, pode pegar aí uma condição de guarda aí, fala lá com o chefe da guarda e leva lá e põe lá. Para que não aconteça isso. Né? Por que fizeram? E veja que além disso, além de Pilatos autorizar os soldados irem guardar o túmulo, eles lacram o túmulo. Eles lacram com, não sei se usaram barro, se usaram um tipo de massa, mas eles lacraram o túmulo. Para que ninguém pudesse entrar lá naquele lugar, chegar lá, mexer e tirar o corpo de Jesus. E isso é muito interessante. Primeiro porque a gente vê que os judeus acreditaram. Não, ele pode ressuscitar, então vamos colocar guarda. E depois que isso vai ser primordial, para mostrar que realmente Jesus Cristo ressuscitou. Por que isso vai ser primordial? Porque a guarda romana, ela tinha uma ordem. Quando era dada uma ordem para um guarda romano, ele tinha que cumprir. Se ele não cumprisse, ele pagava com a sua vida. Então, se Pilatos mandou guardar o túmulo e o túmulo fosse violado e Jesus tirado o corpo dali, tá? Os soldados que fizeram aquela guarda, que faziam aqueles turnos de guarda, aqueles soldados eram executados. A gente vai ver isso depois no livro de Atos dos Apóstolos, quando Pedro é preso. Que Herodes mata Tiago e prende Pedro para matar na Páscoa. E aí, quando ele prende Pedro, Deus manda lá os anjos e ele estava guardado por 4 turmas de soldados. Certo? Então, o que acontece? Quando Pedro é libertado, Pilatos chama os soldados e manda executá-los. Interroga-os e manda executá-los. Então, esses soldados seriam executados caso acontecesse alguma coisa. E isso não vai acontecer. Tá? Isso não vai acontecer. Quando da ressurreição, nós vamos ver depois, eles não vão morrer. Né? Então, no sábado, a parte judaica nada vai acontecer. A Bíblia não vai falar nada de acontecimento no sábado. Por quê? Porque os judeus guardavam o sábado.
Porém, nós vamos ver os judeus indo até Pilatos e pedindo essa guarda, lacrando, e os guardas guardando o túmulo para que ninguém pudesse roubar o corpo de Jesus. E o sábado, então, vai se passar assim. De um lado, a tristeza, o choro, a decepção, né? A amargura de alma dos 11 discípulos, porque Judas se enforcou, né? E daqueles que seguiam Jesus, daquelas mulheres, de todas aquelas pessoas que seguiam Jesus, né? E os judeus tomando essa posição, ó, manda guardar para que não aconteça de alguém falar. Ok? Esse é o momento de sábado, tá? É um momento curto mesmo, né? E amanhã nós vamos ter então o domingo de Páscoa, o dia mais importante da história da humanidade, né? E aí nós vamos falar sobre os acontecimentos do domingo e aí, né? Talvez o vídeo fique um pouco mais comprido, mas vai ser o vídeo de encerramento, vai ser muito bom. Ok? Se você, né, se quiser e estiver gostando dos nossos estudos, se inscreva no canal. Isso é importante para que a gente possa divulgar. Quanto mais pessoas souberem, mais pessoas vão ter conhecimento da palavra de Deus, e esse é o objetivo desse canal, né? Nós vamos continuar com estudos, eu vou fazer pequenos vídeos aí agora na continuidade até que a gente pense num próximo estudo. E se você quiser participar, dê a tua ideia. Coloque aí, vamos estudar tal coisa, coloque aí as ideias e a gente vai pensar e vamos programar um próximo estudo para que o canal seja não só um canal de YouTube, mas sim um canal de conhecimento e de propagação da palavra de Deus. Ok? Deus te abençoe, que o seu lar seja grandemente abençoado. Viva a Páscoa, realmente, é o dia da ressurreição, né? A passagem, a Pesach, lá no Velho Testamento, a passagem do povo judeu de escravo para um povo livre, né? Na nossa época, também a passagem da morte para a vida a partir de Jesus Cristo, o maior homem da história da humanidade. Deus te abençoe e até o vídeo de amanhã, se assim Deus quiser e permitir.